segundo episódio de origem termina de onde começou o primeiro, com o Boyd e aquele senhor ali. Enquanto o Boyd vai soltando o senhor ali, os dois vão conversando. O nome desse senhor é Martin e durante a conversa ele menciona que existem coisas piores do que os monstros naquele lugar e a escuridão está vindo. Não sabemos quem prendeu o Martin naquele lugar, a gente também não sabe o que é essa escuridão que o Martin menciona, então vamos ficar alerta sobre isso. E o Martin pergunta para o Boyd se a Abe não estava certa o tempo todo. Para quem não se lembra, a Abe é a esposa do Boyd, que acabou enlouquecendo naquele lugar. E ela acreditava que aquilo tudo era um sonho. E a questão agora é como o Martin conhece a Abe. Será que ele fazia parte do grupo da cidade? Porque nesse episódio ele menciona a cidade, ele pergunta se o Boyd fazia parte daquele grupo. E ele também fala que acreditava que a cidade era o pior lugar que tinha ali. Mas ele menciona aqui também que existem coisas muito piores que a cidade. Se o Martin realmente fazia parte do grupo da cidade, ele deve ter saído naquele exato momento que a Abe perdeu o controle e começou a matar todo mundo ali da cidade. Ele deve ter fugido para a floresta tentando se abrigar e acabou sendo capturado e aconteceu o que aconteceu. E se ele realmente fazia parte do grupo da cidade, como o Boyd não o reconheceu? Eu acredito que o Boyd não o reconheceu, porque quando o Boyd chegou na cidade e o tempo que levou para a esposa dele enlouquecer, parece que não foi muito tempo, foi coisa de 4, 5 dias, no máximo uma semana. É o que dá a entender enquanto a gente vai assistindo os episódios, que não levou muito tempo para ela enlouquecer. Então, como o Boyd passava mais tempo na floresta tentando investigar e entender aquele lugar, ele quase não conheceu ninguém ali da cidade. Então aconteceu esse incidente com a esposa dele, o Martin deve ter fugido, então ele nunca conseguiu conhecer o Martin. Então por conta disso ele não reconheceu ele. É um dos caminhos que a série pode levar. O outro caminho é que ela pode seguir, é que o Martin talvez possa ser sensitivo. Assim como a Sarah, o Victor, o Ethan e o Eld. Dá a entender que o Eld ali também é sensitivo. E se o Martin realmente fosse sensitivo, explicaria porque ele sabe ali sobre a cidade e o que aconteceu ali na cidade. A série também pode ir pelo caminho que ele fazia parte ali da cidade também. O fato dele ser sensitivo explicaria como ele conseguiu jogar a corda pro Boyd, já que ele estava preso ali na parede, ele estava amarrado ali na parede, não tinha como ele jogar a corda, porque tinha uma certa distância dele para onde estava a corda, então não teria como ele jogar a corda. Então ele ser sensitivo explicaria isso aí também, que ele usou a telecinésia para poder jogar a corda ali. A série poderia ir por esse caminho também? Poderia. Enquanto o Boyd estava naquele lugar ali, começa a tocar uma música, e o Martin diz que o Boyd precisa ir embora antes que aquela música termine, e o Boyd descobre de onde estava vindo aquela música, daquelas caixinhas de música onde tem aquela bailarina em cima, que ela fica rodando. Então era dali que estava vindo a música. Se eu não me engano, no episódio anterior, a gente já tinha visto essa bailarina lá naquele lugar onde a Tabitha e o Victor estavam, debaixo da cidade, naqueles túneis. Então, eles chegaram em uma parte ali onde tinha um monte de objeto ali largado, que tinha uma bicicleta, e se eu não me engano, tava a bailarina ali também. E é o mesmo lugar onde o Victor vê aquele boneco de ventríloco, que ele fica assustado. Eu quero saber como esses dois objetos vão se conectar ali na trama, porque a gente vê o boneco de ventríloco nos túneis, logo depois o Jade tem a alucinação com esse boneco. A bailarina, mesma coisa, a gente vê ela nos túneis e agora o Boyd vê ela também. Quero saber qual vai ser a conexão desses objetos ali na trama. Continuando aqui no Boyd, o Boyd ele consegue soltar um dos braços do Martin e nesse momento o Martin começa a ficar desesperado ali e vemos que tem uns negócios mexendo no braço dele, como se tivesse alguma coisa mexendo ali debaixo da pele do braço dele. Nesse momento o Martin acaba atacando o Boyd, fere o Boyd ali no ombro e o sangue do Martin entra em contato com o sangue do Boyd. Inclusive o Martin menciona isso nesse episódio. E no finalzinho do episódio a gente vê que no braço do Boyd também tem aquelas coisinhas se mexendo ali debaixo da pele, dando a entender que o Martin tinha passou para o Boyd também através desse contato de sangue aí. E isso que o Martin passou para o Boyd vai gerar um grande problema para ele. Será que o Boyd vai se tornar um monstro? Tem um momento aqui nesse episódio que um dos monstros entra ali dentro do ônibus e ele começa a interagir ali no ônibus como se ele estivesse dirigindo um ônibus. Ele mexe ali no volante, mexe ali na marcha, mexe uma coisa ou outra ali também. E existe uma teoria que os monstros da série eram pessoas normais, assim como os personagens. Eles foram parar naquele lugar e por algum motivo eles se tornaram monstros. Essa é uma das teorias que tem aí na série, que circula ali pelos fãs. Talvez, quando esse monstro entrou dentro do ônibus ali, ele começou a interagir com o ônibus, ele lembrou de uma memória antiga dele. Talvez ele fosse um motorista de ônibus antes de ir parar naquele lugar e se tornar um monstro. Então, quando ele entrou naquele ônibus, meio que ele ativou uma memória antiga. Então, por conta disso, ele foi no volante, começou a interagir com ele. Foi a interpretação que eu tive enquanto eu assistia com base nessa teoria aí feita por fãs. Agora vamos para o Victor e a Tabitha. Eles se escondem
também ali dentro de um trailer, e esse trailer é o trailer que o Victor usa para de vez em quando ficar escondido. Então naquele período da primeira temporada que ele estava sumido, é bem provável dele estar usando esse trailer como esconderijo. Enquanto os dois estão ali dentro ali do trailer, a Tabitha pergunta como o Victor foi parar naquele lugar, e o Victor não responde. Ele diz que não gosta de falar sobre esse assunto. Pode ter sido um evento muito traumático na vida dele, por conta disso ele não fala sobre esse assunto, ou essa pode ser uma das respostas de como todo mundo foi parar naquele lugar. E mais uma vez o Victor é questionado de como ele foi parar naquele lugar, ele não conta. Na primeira temporada foi o Ethan e agora a Tabitha. Talvez tenha alguma coisa aí também. E nesse momento o Boyd acaba encontrando aquele trailer. Ele conseguiu sair daquele lugar onde ele estava. Não só ele achou o trailer, o Eld também acha o trailer. Então todo mundo se abriga ali. E enquanto eles estão no trailer, o Victor diz que não confia no Eld. Não sei se é alguma coisa que o Victor sabe ou se é paranoia dele mesmo. A gente ainda não sabe. Eu já mencionei isso antes, mas naquele momento que o Boyd está vendo aqueles negocinhos mexendo no braço dele, o Victor fica olhando ali para o Boyd, como se ele soubesse o que estivesse acontecendo com o Boyd, ou talvez ele só estava olhando realmente para o Boyd. Mas eu acredito que talvez ele já saiba o que está acontecendo ali com o Boyd. Como o Victor é esse personagem misterioso, não tem como a gente saber o que sobre ele, a gente sempre fica nessa dúvida. E a série sabe muito bem disso, então ela aproveita a figura do Victor para criar esse mistério, para estimular na gente essa curiosidade, essa dúvida em relação às coisas que está acontecendo, seja através do Victor falando ou ele olhando. A gente sempre fica meio curioso, assim, como se ele soubesse de alguma coisa. Falar sobre o pessoal do ônibus que está abrigado ali no restaurante junto com algumas pessoas ali da cidade. E um desses novos personagens aí que veio através do ônibus, ele tenta sair ali do restaurante, ele acaba fazendo o Kenny ali de refém, mas o pessoal ali consegue resolver essa situação facilmente, eles conseguem impedir o cara de sair daquele local. A gente também vê um pouco do drama da Kristen com a sua esposa, que ela foi uma das personagens que chegou através desse ônibus. A gente vê o drama ali das duas, já que a Kristen estava sumida há 6 meses, e a esposa dela ainda está entendendo o que está acontecendo naquele local, então ela acha que a Kristen simplesmente abandonou ela. Então a gente vê o drama das duas, a gente vê o drama do Kenny e da Kristen ali também, da relação dos dois, mas é bem rápido, a gente deve ter isso mais explorado ao longo da temporada. No núcleo do Jim ali, debaixo da casa ali, que eles estão presos ainda, tá o Jim, o cara do barco, eu sempre esqueço o nome dele, e mais um carinha novo que chegou através desse ônibus. Então, o Jim é o único que sobrevive, porque esse carinha aí que chegou no ônibus, ele acaba morrendo. E o dono do barco foi pego por um dos monstros. O monstro achou ele ali e pegou ele. Então, o Jim foi o único que sobreviveu ali. Pessoal, isso era o que eu tinha para falar sobre o segundo episódio de Origem. A série trouxe novos mistérios, ainda não está resolvendo nenhum, só está trazendo novos. Vamos ver como ela vai começar a resolver alguns ali durante a temporada. Vamos ver como esse lance do Boyd aí também vai afetar o personagem aí ao longo da série. E pessoal, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.